Você já reparou como o inverno tem o poder de deixar tudo mais evidente dentro da nossa casa? Quando o frio aperta lá fora e a rotina nos obriga a ficar mais tempo trancados entre quatro paredes, dá a impressão de que o peso das tarefas e o barulho das demandas se multiplicam, não é? E aí eu te pergunto, a sua casa hoje tem sido um refúgio de aconchego ou apenas um cenário de confinamento e cansaço? Existe uma diferença muito grande entre uma casa fria e um lar frio. A casa fria é só uma questão de clima mesmo, de temperatura, mas o lar frio é aquele onde as pessoas vivem isoladas em seus mundinhos particulares, isso é tão comum, mesmo dividindo o mesmo teto, o mesmo cobertor às vezes. Antigamente, as famílias sabiam exatamente como usar o frio como uma desculpa perfeita para criar memórias e afetos. Muito prazer! Eu sou a Manu e hoje eu quero te convidar a resgatar essa calmaria. Esqueça o relógio e as cobranças por alguns minutinhos só. Puxe a sua manta favorita, prepare o seu chá ou o seu café, porque nesse vídeo eu quero partilhar com você 3 costumes antigos de inverno que nós deveríamos trazer de volta urgentemente para aquecer o nosso lar, a nossa mente e o nosso coração. Vem comigo? Quem acompanha esse canal sabe que a minha casa hoje está na fase mais barulhenta e cheia de vida possível. Como eu estou atualmente em licença maternidade, os meus dias acontecem inteiramente da porta para dentro. E gerenciar 3 filhos em idades tão diferentes já é um desafio por si só. Mas no inverno, esse desafio ganha novas camadas, digamos assim. É um desafio de criatividade e paciência para administrar as necessidades de um menino de 9 anos, uma menina de 4 anos e um bebê de quase 3 meses. Alguns dias atrás, em uma tarde do mês de junho, onde a temperatura despencou, eu senti o peso desse confinamento. Meu marido havia saído para trabalhar e as crianças estavam inquietas por não poderem brincar no quintal. A minha primeira reação no piloto automático moderno seria ligar a televisão para distrair os mais velhos com qualquer desenho aleatório ou deixar eles jogarem videogame juntos para que eu pudesse ninar o bebê em silêncio. Mas eu parei por um segundo, olhei para aquela sala fria e decidi que aquela tarde seria diferente. Eu desliguei o celular, deixei o mundo lá fora e fui para a cozinha. Coloquei uma chaleira para esquentar no fogo e logo aquele cheiro doce de maçã com canela começou a abraçar a casa inteira. Depois eu peguei a nossa maior e mais aconchegante coberta de inverno e chamei os meus 2 filhos para o sofá. Aí eu me sentei no meio deles com o Romeu bem quietinho no meu colo, meu filho de 9 anos de um lado, a de 4 bem coladinha do outro, e nós nos cobrimos até o pescoço. Eu decidi que aquela tarde não seria de desenhos modernos ou atividades individuais. Então eu coloquei na televisão alguns episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, um programa que eu assistia quando eu tinha a idade deles. Também coloquei um episódio do Teatro dos Contos de Fadas antigos que eu assistia na TV Cultura quando eu era pequena. À medida que a música de abertura do Castelo Rá-Tim-Bum começava a tocar, uma onda de nostalgia inundou meu coração. Eu me senti muito feliz. Eu me vi compartilhando com os meus filhos um pedacinho da minha própria infância. E sabe o que foi mais legal? A de 4 anos ficou hipnotizada e aquela birra de antes simplesmente desapareceu. O de 9 anos começou a rir com as mesmas piadas que me faziam sorrir 30 anos atrás. E o Romeu dormia tranquilo, sentindo o calor do nosso abraço coletivo. Naquela tarde, vendo a luz do inverno sumir lá fora, enquanto a sala era iluminada pela tela de uma TV Cultura que não existe mais, eu entendi uma verdade libertadora. O inverno não precisa ser uma estação cinzenta e estressante de confinamento. Ele pode ser a desculpa perfeita para a gente desacelerar, resgatar as nossas raízes, aquecer o coração de quem a gente ama com mais simplicidade. Mas vamos para a parte prática? Que costumes antigos de inverno nós precisamos resgatar então, Manu? O primeiro deles diz respeito à forma como preparamos a nossa casa fisicamente para o frio. Antigamente, a transição para o inverno envolvia um ritual doméstico muito legal. As mulheres trocavam as cortinas leves por tecidos mais pesados, espalhavam tapetes felpudos pela casa e tiravam dos baús as mantas de lãs feitas à mão. Havia uma preocupação em tornar o lar visualmente e sensorialmente quente. Hoje, muitas vezes por causa de uma estética minimalista e fria, as nossas casas continuam parecendo escritórios, mesmo no meio do inverno. Mudar a casa para o frio é um ato de carinho com a sua família também.
Não precisa gastar muito ou ter coisas luxuosas. Trata-se de colocar aquela manta xadrez velha no sofá, de acender uma vela aromática no fim da tarde, ou deixar as pantufas de cada um organizadas logo na entrada da casa. Esses pequenos detalhes sensoriais avisam a nossa mente que o lar é um refúgio e criam memórias afetivas. A beleza vintage está em entender que a decoração não é para ser apenas bonita, ela é feita para ser sentida e para ser vivida. O segundo costume antigo de inverno é devolver à cozinha o seu papel principal. Eu tenho falado disso nos outros vídeos. No passado, a cozinha era o cômodo mais frequentado da casa, porque era lá que ficava o fogão a lenha, a maior fonte de calor da casa. As pessoas se reuniam ao redor da mesa da cozinha, não apenas para comer, mas para conversar enquanto a comida era feita lentamente e eles também se aqueciam. Hoje a nossa culinária em geral é algo rápido, instantâneo, via aplicativo de entrega. A gente come correndo para voltar para as nossas telas individuais. Resgatar o valor da cozinha significa valorizar o processo do alimento. É o bolo de maçã com banana que assa no forno e muda o cheiro da casa inteira. É a sopa de feijão ou canja que ferve na panela enquanto a família se reúne ao redor. A comida de inverno feita em casa tem um poder terapêutico. Ela desacelera o ritmo do nosso dia e transforma o momento de nutrir o corpo em um momento de nutrir os afetos também. Chame seus filhos para ajudar e colocar a mão na massa. Traga a vida de volta para o redor do fogão. E aí, quando a gente olha para o inverno com os olhos da nossa fé, a gente compreende que Deus criou as estações com um propósito perfeito também. No livro de Gênesis, o Senhor promete que, enquanto a terra durar, não cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno. O inverno faz parte do ciclo da vida criado por Deus. Espiritualmente, todos nós também passamos por invernos na nossa alma, não é? Fases de recolhimento, fases onde tudo parece mais cinzento, mas é no silêncio e no recolhimento do inverno que as raízes das árvores se aprofundam na terra para suportar os frutos da primavera. As mulheres de fé do passado aproveitavam as longas noites de inverno para intensificar a vida de oração e a leitura da palavra ao redor da mesa. O frio lá fora nos lembra da nossa fragilidade humana também e nos empurra para buscar o calor do colo do nosso Pai Celestial. Não reclame dos dias cinzentos da nossa rotina atual. Use essa estação para se aproximar do coração de Deus e para ser o canal que aquece a fé e a esperança também dentro do seu lar. Para que você possa aplicar essa atmosfera nostálgica na sua rotina prática, aqui são 3 costumes antigos que eu sugiro resgatar ainda essa semana. O primeiro passo é: tente instituir a hora do chá ou do chocolate quente em família. Escolha o final da tarde, naquele momento em que o frio começa a apertar, sabe? Prepare uma bebida quente com uma receita simples e afetuosa. Desligue todas as telas da casa por alguns minutos. Sentem-se juntos no sofá, no chão ou ao redor da mesa. E usem esse tempo apenas para conversar, rir, contar histórias do passado. Crie essa memória afetiva no coração dos seus filhos. O segundo passo é criar o ritual do acolhimento ao entardecer. Por volta das 5 da tarde, quando o sol começa a sumir e o vento esfria depois do trabalho, faça um circuito de aconchego na sua casa. Feche as cortinas e as janelas para segurar o calor. Acenda uma luminária de luz amarela ou uma vela mesmo na sala. Coloque uma música instrumental suave ao fundo. Sabe, esse pequeno ritual muda a energia da casa e prepara a nossa mente e a mente das outras pessoas da casa para uma noite tranquila. O terceiro passo é: pratique a hospitalidade do aconchego. Antigamente, o inverno era uma época de receber os mais próximos para caldos e conversas. Nessa semana, convide um amigo querido, uma amiga, os avós dos seus filhos, não para uma festa elaborada, mas para um encontro simples de inverno. Uma mesa com uma sopa quentinha, um pão caseiro e corações dispostos a ouvir, a conversar. A verdadeira hospitalidade vintage não está no luxo da louça, mas na generosidade do acolhimento, na escuta também. Depois daquela tarde em que nós nos cobrimos no sofá para assistir a TV Cultura, eu fiquei olhando para os meus 3 filhos, descansando juntos ali. E eu percebi que o inverno tinha me dado um presente precioso. Ele tinha me forçado a parar. Ele tinha me obrigado a esquecer as tarefas de fora para focar inteiramente naquilo que realmente importa, o coração do meu lar.
A rotina com um bebê de 2 meses e 2 crianças continua exigindo muito de mim, com certeza. O frio lá fora continua também, mas quando a nossa alma está aquecida pela presença, pelo afeto, pela fé, nenhuma estação consegue apagar o calor da nossa casa, do nosso lar. Resgate a simplicidade dos costumes antigos nesse inverno. Desacelere o seu passo, olhe nos olhos de quem você ama. Aqueça o seu lar de dentro para fora, porque as estações passam, mas as memórias que nós plantamos no frio permanecem aquecidos para sempre. E agora, me conta aqui nos comentários, qual era o costume de inverno da sua infância que você mais sente saudade? Você também assistia Castelo Rá-Tim-Bum ou os contos de fadas na TV Cultura? Qual era o seu preferido? Eu vou amar ler as histórias de cada um de vocês aqui embaixo. Muito obrigada por compartilhar esse tempo nesse cantinho antigo comigo, quentinho e nostálgico. Se esse vídeo trouxe um acalento para o seu inverno, clique no botão gostei e se inscreva no canal para continuarmos juntos, resgatando a beleza do lar juntos. Que Deus aqueça sua casa, sua mente, sua família. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.